E aí, meu povo querido, bem-vindos a mais uma aula nossa sobre limites, com as noções intuitivas de limites, beleza? Bora dar continuidade à definição que vimos na aula anterior de vizinhança, tá? Mas a gente parou nas ideias com módulo, porque a gente precisa delas para poder expandir um pouco a ideia de vizinhança. Qual foi a noção de módulo que nós vimos? Estávamos vendo, por exemplo, uma situação do tipo módulo de x menos 2 menor do que 3, tá? Isso aqui, algebricamente, pode ser escrito como módulo de alguém menor do que 3, significa que esse alguém é menor do que 3, ou esse alguém, que está dentro do módulo, é maior do que menos 3, para satisfazer, tá? Enfim, tá com dúvidas de módulo, vai nas nossas aulas de funções, tá na pasta de função aqui no nosso canal, e dá uma estudadinha lá em função modular, beleza? Isso implica, então, esse menos 2 passará para ambos os lados da desigualdade positivo, ficando menos 1 menor do que x, que é menor do que 5. Graficamente, nós temos que solução o intervalo aberto de menos 1 até 5. Beleza? Ok, guardei a ideia de módulo. Aí eu volto para a ideia de vizinhança. Na ideia de vizinhança, estamos falando particularmente de vizinhança simétrica, aquela onde eu considero a metade do intervalo. E com isso eu vou ter a quantidade de vizinhos de um lado igual à quantidade de vizinhos do outro lado. Por exemplo, eu tenho algo desse tipo: 1, 3 e 5. Aqui é uma vizinhança simétrica do 3. Por quê? Porque eu tenho a mesma quantidade de vizinhos à esquerda igual à mesma quantidade de vizinhos que estão à direita. Por que eu estou falando isso? A distância aqui é 2. Em tamanho 2 de vizinhos para a esquerda e para a direita, né? Porque eu estou olhando esquerda, direita. Então a vizinhança de 3 aqui, que é o intervalo de 1 a 5, é uma vizinhança simétrica. E essa é uma vizinhança simétrica. Beleza? Ok? Beleza. De forma geral, a gente viu o seguinte: se eu tiver um valor A qualquer, uma vizinhança simétrica para A terá como extremidades, se eu considerar essa distância uma distância delta, assim como aqui também uma distância delta, terá como extremidades A mais delta, que eu avanço delta, e retrocedo delta, A menos delta. Então, a vizinhança de A, nesse caso, pensando no A genérico, aqui meu A é 3, tá? Aqui meu delta é 2, pensando em números. Aqui a minha extremidade é 5, que é o 3 mais 2, A mais delta. Aqui a minha outra extremidade inferior é 1, que é 3, que é o A, tirando o delta. Beleza? Enfim, não só para os positivos, pode ter extremidades negativas, qualquer número real. Beleza? Inclusive o número negativo poderia continuar, porque A é um número real. Não necessariamente precisa ser inteiro, pode ser um número decimal, uma raiz, qualquer número real, irracional, real ou racional, enfim, se liga. Então a vizinhança de A pode ser escrita como um intervalo aberto, que vai de A menos delta até A mais delta. É uma vizinhança simétrica, aberto. Eu estou considerando um intervalo aberto, mas pode ser fechado também, tá? Eu estou considerando esses intervalos abertos, que são os que me interessam mais para o limite. Não vou me importar, na verdade, com a extremidade, quando a gente for estudar limite. Tá? Eu vou me importar, sim, com a vizinhança, com o que está próximo a ele. Já adiantando algumas ideias. Enfim, aí eu volto aqui para a ideia de módulo. Na nossa ideia de módulo, aqui em particular, esse intervalo aqui pode se tornar uma vizinhança simétrica. Como assim, Celso? Seria a vizinhança simétrica de quem? Exatamente de quem está no meio desse intervalo,
E quem está no meio desse intervalo? Primeiro, aqui é um intervalo que tem tamanho quanto? Se vai de menos 1 até 6, tem, perdão, se vai de menos 1 até 5, é porque eu já estou pensando na resposta. Se vai de menos 1 até 5, tem tamanho o quê? 6. Consegue enxergar? É só pegar o maior e diminuir do menor. Vai dar 5 menos menos 1, 6. Então o tamanho desse intervalo é 6. A metade significa o quê? Vai ter 3 para um lado, 3 para o outro. Se vai ter 3 para um lado, 3 para o outro, o que é que significa? Que aqui será 2. Nossa, por que você está fazendo isso? Eu quero mostrar que a solução dessa inequação aqui, ela forma sempre uma vizinhança simétrica, tá? Vizinhança de quem? Exatamente desse valor, a vizinhança na qual o tamanho lateral será exatamente esse valor, tá? Então, qualquer vizinhança simétrica, eu poderei escrever usando a ideia de módulo, de que maneira? Da seguinte maneira: x menos a, tá? Esse a pode ser negativo, e se o a for negativo ficará x mais a. Aqui eu estou supondo um a positivo, tá? Mas ele pode ser um a real, é negativo ou positivo, enfim. Então, eu poderia escrever como x menos a menor do que qual valor? Do que o delta. Aqui funciona como meu delta. E aqui funciona como meu a. Beleza? Ó, se você fizer o desenvolvimento algébrico aqui da função modular, se eu quiser fazer o desenvolvimento algébrico da função modular, x menos a menor do que delta. Ó, x menos a tem que ser menor do que delta ou maior do que menos delta. Só para a gente confirmar que vai chegar naquele resultado. Isso implica o a está negativo, passa para ambos os membros das desigualdades. Então será a menos delta, porque passa positivo, menor do que x, a mais delta. Então, é uma vizinhança que vai de a menos delta até a mais delta. Perdão, é um intervalo. E qual é o meio desse intervalo exatamente? É a. Se aqui é a mais delta e aqui é a menos delta, significa que o meio está exatamente em a. Tá? Então, aqui uma outra maneira, uma maneira algébrica, tá, de escrever uma vizinhança simétrica. Então, se eu tiver esse formato aqui, x menos, e esse menos pode ser um mais, tá? Menos uma coisa menor do que outro valor, tá? Obviamente, esse valor aqui é um valor positivo, ok? Que eu não posso botar menor do que um valor negativo, porque eu estou fazendo uma comparação com o módulo. Inclusive, esse delta aqui é uma ideia de distância, tá? É um valor positivo, uma distância para cá é uma distância para cá, beleza? Se liga. Então, essa é a forma algébrica de escrever uma vizinhança simétrica, que nos interessa, ok? Aqui é a forma gráfica, um intervalo real escrito de maneira gráfica, e aqui é numérico, que aqui só são números, aqui, ó, de 1 a 5, é um intervalo numérico. Aqui é gráfico e aqui é algébrico. Eu estou falando, estou frisando essas coisas porque nas nossas aulas eu gosto muito de usar esses termos no registro gráfico, no registro algébrico, e essas transformações acontecem o tempo todo na matemática, beleza? Eu vou continuar, fica aí para a gente ver mais uma definição. Então, povo querido, continuando aqui para a segunda definição das noções intuitivas de limites, tá? Se liga, definição agora de ponto de acumulação. Está associada à ideia de vizinhança. Seja A, aquele velho A, ainda um número real, dizemos que esse A é ponto de acumulação de um conjunto I contido em R. A gente precisa aprender a ler matemática, tá? Lendo matemática as coisas fluem. Se liga. Então,
um conjunto I contido em R. Por exemplo, o conjunto de números 1, 2, 3, 4 está contido nos números reais. É um subconjunto dos números reais. Os naturais estão contidos nos reais e assim vai. Tá? Qualquer subintervalo que está dentro dos números reais. Se e somente se, então, dizemos que A será um ponto de acumulação de um determinado subconjunto, ele se acumula em um determinado subconjunto, por assim dizer, se e somente se existirá um valor x pertencente à interseção. Esse símbolo aqui significa interseção. Lá na teoria dos conjuntos, interseção é algo em comum, tá? Existe x em comum entre o conjunto I e a vizinhança desse A, de tal maneira que esses valores x não sejam o A. Pode ser qualquer vizinho de A, mas não é ele, tá? Abstrato, né? Se liga, bora ver uns exemplos. Olha só. Vou pensar em 4 situações aqui, bem bonitinhas. Pensar na reta numérica. Vou colocar graficamente, que a gente enxerga melhor as coisas graficamente. Então, eu vou considerar um conjunto I assim. Aqui será o meu conjunto I. Também vou pensar no meu conjunto I fechado. Qualquer tipo de conjunto I. Vou pensar no meu conjunto I aberto. Vou pensar no meu conjunto I semiaberto assim também. Pronto. Aqui são os conjuntos Is. Eles são um pedaço da reta numérica real. Aqui suponhamos que é a reta numérica real. Claro que é um pedaço dela, né? Que é infinito. Enfim. Então, vou pensar no meu valor A nessa posição. É um valor aqui dentro do conjunto I. Vou pensar no meu valor A nessa posição. Vou pensar no meu valor A nesse lugar. E vou pensar no meu valor A nesse lugar. Na extremidade aqui aberta e aqui na extremidade fechada. Tá? Então, novamente, eu vou ler essa definição aqui para entender. Esse número real A, que eu coloquei aí, dizemos que A será ponto de acumulação. A ideia está no A. A gente tem que se preocupar olhando para o A. Dizemos que esse A será ponto de acumulação de um determinado conjunto I, um pedacinho dos números reais, se e somente se existir x que pertença à interseção entre a vizinhança de A e o conjunto I. Tá? Interseção. Existirão valores x que estão na interseção. Resumindo, A será ponto de acumulação de determinado conjunto toda vez que existir algo em comum, mínimo que seja, entre o conjunto considerado, que é o conjunto, e o valor A, tá? E aí eu vou ter que pensar na vizinhança dele e não nele. Eu penso na vizinhança dele, porque tem que ter interseção entre o conjunto e a vizinhança. Mas qual vizinhança, Celso? Um número pode ter qualquer vizinhança. Uma vizinhança grandona, porque aí tenho muitos vizinhos para cá, muitos vizinhos para cá, com uma vizinhança pequenininha. Né? Eu posso ter vizinhanças bem grandes, com distâncias grandes, ou posso ter vizinhanças pequenininhas, não simétricas, tá? Aqui eu vou considerar essas vizinhanças como vizinhanças simétricas, ok? Não vou considerar vizinhanças assimétricas. Eu tenho mais vizinho para lá do que para cá. Eu tenho a mesma quantidade para lá e para cá. Só as vizinhanças simétricas, tá? Para essa definição. Então, pensando em qualquer vizinhança, menor que seja, eu sempre vou ter a mesma quantidade daqui igual a daqui. Vou pensar numa microvizinhança. Quanto menor a vizinhança, eu me aproximo mais de A. Desculpe, eu vou pensar na menor possibilidade de vizinhança possível. Quanto mais eu me aproximo de A, eu ainda tenho vizinhos. Porque nos números reais, se eu pensar no número 3, eu posso pensar em 3,01 e 2,99. É uma vizinhança de tamanho o quê? 0,01. Distante para cá e distante para cá. Sacam? Se liga. Ainda é uma vizinhança. Tá? Mas eu posso pensar numa vizinhança menor ainda, mais próxima ainda.
Eu posso pensar numa vizinhança que tenha 3 e aqui seja 3,001 e aqui seja 2,99 e 9, né? Ainda é uma vizinhança de tamanho o quê? 0,001. Muito pequenininha. E eu posso ter menor ainda, mas eu não vou chegar em 3. Porque eu me aproximo muito do número, mas não necessariamente eu chego nele. Eu posso pegar cada vez mais próximo. Enfim, o que eu quero falar é que eu posso ter vizinhanças com um tamanhozinho pequenininho, mas existem vizinhanças ali. Aí eu quero afirmar o seguinte. Para qualquer vizinhança que eu pensar para esse A, será que sempre vai existir algo em comum entre esses vizinhos e o intervalo I? Nessa situação, isso sempre ocorre? Vou pensar numa vizinhança aqui, ó. Essa, por exemplo. Ou qualquer outra, mais próxima ainda. O conjunto I está aqui. O A está dentro do conjunto I. Qualquer vizinhança que eu considerar aqui, para a menor que seja, sempre terá algo em comum. Os vizinhos terão algo em comum com o conjunto I. Ou seja, sempre vai existir um valor X que vai pertencer a essa interseção entre a vizinhança e o conjunto I. Nesse caso aqui, ó, como tem algo em comum entre a vizinhança de A e o conjunto I, nesse caso eu digo que A é ponto de acumulação, tá? De I. A acumula algo em comum, né, com I. Ele tem algo em comum com I. Existe gente aqui, inclusive tem algo em comum tanto à esquerda quanto à direita do A. Tá? Se o A faz parte do conjunto, ele sempre será um ponto de acumulação. Sempre tem interseção. Nessa situação aqui, ó, A está fora do conjunto. Aí eu vou pegar as vizinhanças. Claro, uma vizinhança grandona vai ter interseção. Se eu pegar aqui, ó, tchá, 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 tchá. Beleza? Mas se eu for diminuindo a vizinhança, e pensando nas menores possíveis, essa vizinhança que eu peguei aqui, por exemplo, não tem algo em comum. O conjunto I vai daqui até aqui, beleza? Então, nesse caso aqui, não tem algo em comum. Existe vizinhança de A que não tem coisas em comum com I. Nesse caso, A não é ponto abreviado de acumulação de I. Beleza? E nessas outras duas situações? O A aqui é a extremidade aberta. Aberto significa que não faz parte do conjunto I. O A aqui não faz parte do conjunto I. Bora pensar logo nessa parte. O A aqui faz parte do conjunto I. Se ele faz parte do conjunto I, eu já vou dizer logo que ele é acumulação. Mas eu não estou preocupado com o próprio A. Porque eu não quero valores de x que sejam o A. Eu quero valores de x que sejam o quê? Vizinhos do A. Eu estou preocupado com os vizinhos do A. Tá? Eu quero que exista interseção entre o conjunto I e a vizinhança do A. Tá? Nesse caso, existe interseção com a vizinhança do A e o conjunto I. Aqui está o conjunto I. Nesse caso, existe interseção? Existe. Se eu pensar na menor vizinhança possível, sempre vai existir interseção. Tá? Nesse caso, tem interseção entre o I e a vizinhança do A. Se tem interseção entre o I e a vizinhança do A, então existe X, logo A também é o quê? Ponto de acumulação. Não quero escrever de novo não. Já está escrito aqui, se escreve. Beleza? E nessa situação aqui de cima, pensando na vizinhança, eu tenho A aqui, A não faz parte do intervalo, porque ele está na borda, na extremidade, e essa extremidade é aberta no intervalo, não faz parte do intervalo, mas eu penso na vizinhança. Tem uma parte da vizinhança, assim como essa daqui, né, porque aqui também tem uma parte que não faz parte do conjunto I, que não tem nada em comum. Mas tem uma parte dos vizinhos, esses vizinhos à direita, nesse caso aqui que eu estou desenhando, que tem algo em comum com o conjunto I. Pronto, já deu. Se tem alguém que faça parte do conjunto I, ou seja, que seja em comum
entre a vizinhança e o conjunto I, massa. Significa que existe interseção também entre o conjunto I e a vizinhança de A. Já que tem interseção, eu posso também dizer que o A é um ponto de acumulação. Tá? Acumula gente perto dele que tem algo em comum com aquele intervalo que eu quero olhar, com aquele conjunto I, que é o intervalo que eu quero olhar. Beleza? Depois vai fazer mais sentido quando a gente for ver limite numa ideia maior, os domínios das funções. Esse I significa os domínios das funções e tal, os pedaços que eu quero pensar no limite para ver continuidade e outras coisas. Se liga, tá? Resumindo, eu tenho sempre 4 possibilidades entre um intervalo e um determinado valor A, que pode ser ou não de acumulação. Se o A estiver contido no intervalo, não quero que grave, mas a gente pode resumir a ideia aqui. Entenda a ideia. É melhor que você entenda. Se o A está dentro do intervalo, óbvio que ele tem vizinhos em comum com os outros que estão no intervalo, tá? Então ele é ponto de acumulação. Se o A está na borda do intervalo, seja ela aberta ou seja ela fechada, a borda, os vizinhos, existe uma parte dos vizinhos, mínima que seja a vizinhança, que também estão no intervalo, tá? Logo, o A também é ponto de acumulação. Eu não preciso saber se o A está ou não está. O que importa é o vizinho dele, tá? Agora, se o A está fora totalmente do intervalo e eu pegar qualquer vizinhança dele, vai existir vizinhança que não tem nenhuma coisa em comum entre o intervalo, que é esse caso aqui, por exemplo. Eu peguei a vizinhança desse tamanho, não tem vizinho em comum com o povo que está aqui no intervalo, tá? Logo, não é ponto de acumulação. Resumindo, é isso, tá? Então, vimos para as noções intuitivas de limite, definição de vizinhança e definição de ponto de acumulação. É apenas uma aula prévia de limites, com as coisas mais teóricas. Próximas aulas a gente já começa a prática de limite, tudo mais numérico, fica melhor para vocês enxergarem, mas é importante que vocês saibam desses conceitos, beleza? Curte, compartilha, se inscreve se não se inscreveu e até a próxima!